Vamos fazer então a correção dos questionários. Vamos começar por esse questionário 1. Se tiver alguma questão de cálculo, eu não vou fazer. Eu vou fazer depois, tá bom? A gente vai fazer só as questões que eu consigo resolver assim de um jeito mais direto. Então, a primeira questão, associar a coluna. Movimentação de matéria influencia a distribuição de todas as partículas, fenômeno de transporte, sinônimo de variação de energia, influencia a distribuição de partículas carregadas. Então, movimentação de matéria é um jeito bem geral de você falar de fenômeno de transporte. Todo fenômeno de transporte envolve movimentação de matéria. Potencial eletroquímico. Influencia a distribuição de todas as partículas, influencia a distribuição de partículas carregadas. O potencial eletroquímico, ele envolve, ele se aplica, pelo menos esse termo, ele se aplica a partículas que têm carga, né? Então aqui, só partículas carregadas. A gente fala de potencial eletroquímico quando a gente está falando de partículas carregadas. Diferença de concentração. Influencia a distribuição de qualquer partícula. Ops, errei, de novo. Vamos aqui de novo. Distribuição de concentração. Diferença de concentração. Influencia a distribuição de todas as partículas. Exatamente aqui. Diferença de potencial elétrico. Influencia a distribuição de partículas carregadas. Aí, como ficam esses dois iguais aqui, esse potencial eletroquímico, óbvio, é sinônimo de variação de energia livre de Gibbs aplicada a fenômeno de transporte. Então, movimentação de matéria, fenômeno de transporte, potencial eletroquímico, sinônimo de variação de energia livre de Gibbs aplicada a fenômeno de transporte. A mesma coisa, você fala potencial eletroquímico, você fala de variação de energia livre de Gibbs. Diferença de concentração, influencia a distribuição de qualquer partícula, né? Diferença de potencial elétrico, influencia a distribuição só de partículas carregadas. Beleza, quase que eu erro. Vamos pro próximo. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Agora ficou melhor. Beleza. Mais um pouquinho. Não. Comparar fenômeno de transporte à reação química para ressaltar que existe rompimento de ligação covalente no fenômeno de transporte. Errado. Rompimento de ligação covalente é reação química. Fenômeno de transporte é transformação física. Então não tem nada a ver. Não rompe a partícula que sofre o fenômeno de transporte é a mesma, de um lado ou do outro, em outro compartimento. Então não tem rompimento de ligação. Porque senão não se altera a natureza da partícula. Então, para mostrar que tanto reação química como fenômeno de transporte obedece às leis da termodinâmica. Saber aqui, estou gostando, vamos ver as outras. Para destacar a influência do fator elétrico no cálculo de variação de energia livre de Gibbs. Não, porque isso aqui só se aplica a partículas carregadas. Então, para lembrar que existe uma constante de equilíbrio no fenômeno de transporte que é igual a 1. Mas, de fato, existe uma constante de equilíbrio no fenômeno de transporte, mas nem sempre é igual a 1, porque se for uma partícula carregada, as concentrações no equilíbrio nos dois compartimentos podem ser diferentes. Se houver diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos, se a partícula for carregada. Então, nem sempre a constante de equilíbrio no transporte é igual a 1. Para apontar a semelhança entre a abordagem cinética e a abordagem termodinâmica. Não, a abordagem cinética e a abordagem termodinâmica são duas maneiras de você ver um fenômeno, né? Então, aqui é para mostrar que tanto reações químicas como fenômeno de transporte obedecem às leis da termodinâmica. Para calcular a variação de energia livre de Gibbs no fenômeno de transporte, precisamos de escolha um ou mais. Variação do potencial elétrico à medida que as concentrações mudam. Não, porque aqui a gente supõe que o potencial elétrico é constante. Então, a natureza da composição lipídica da membrana que separa os compartimentos, não. Isso a natureza da composição lipídica afeta a velocidade. E aqui a gente está querendo saber a energia livre de Gibbs. Então, a gente está preocupado com a questão termodinâmica e não com a questão cinética, que é o que influenciaria a natureza da composição lipídica. Concentração das partículas envolvidas nos dois compartimentos, está certo. É lógico, né? A variação de energia livre depende da concentração das partículas, de onde ela sai para onde ela vai. Velocidade da variação de concentração, não. Isso aqui é coisa cinética. Diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos, com certeza. Se tratar de um fenômeno de transporte, a gente de partícula carregada, a gente precisa saber a diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos. Não precisa saber a velocidade de variação de concentrações, seria para você ter ideia do fluxo, né? Então é uma abordagem cinética. Natureza da composição lipídica também é influência cinética. Então, variação do potencial elétrico à medida que as concentrações mudam. Não, porque a gente supõe que isso aqui é constante e também a própria variação de energia livre é relacionado a valores instantâneos de concentração, né? Concentrações iniciais. Então, seria. Quais constantes são necessárias para a determinação da variação de energia livre de Gibbs de um fenômeno de transporte? Constante de Avogadro e constante de Boltzmann. Constante de permeabilidade e temperatura de liquefação. Constante universal dos gases e constante de Faraday. Opa, isso aqui. Constante universal dos gases é o R. E constante de Faraday é o F. Você precisa do R, T, L, N, das razões de concentrações. Você precisa do F, ZF, delta, psi, né? A carga da partícula, a constante de Faraday. E não resisto. R, T, L, N da razão, mais Z, F, delta, psi. R aqui, então delta G. Estou ficando bom nisso. Variação de energia livre no transporte, constante dos gases, temperatura em Kelvin. Isso aqui é a razão das concentrações, né? Então é a concentração da partícula no compartimento destino dividido pela concentração da partícula no compartimento origem, mais Z a carga da partícula, F é a constante de Faraday, variação, a diferença de potencial elétrico em volts. Massa. Como é que eu saio daqui? Esse pequeno, perhaps. Acho que se eu clicar no botão da direita, este. Tá? Eu podia deixar desenhado, né? Mas tudo bem. Próximo. Questão 5. Então, escolha 1. A movimentação de partículas neutras. Ops, vamos diminuir aqui um pouquinho.
Putz. Ah, foi. A movimentação de partículas neutras não sofre influência da diferença de potencial elétrica entre compartimentos, origem e destino. A movimentação de partículas neutras não sofre influência da diferença de potencial. Tem que ser essa. Se tiver outra certa, eu fiz a questão errada. A variação de energia livre de guia associada ao fenômeno de transporte reflete a massa da partícula em movimentação. Nada a ver. Nenhuma das anteriores. Esse negócio de misturar as alternativas, coloca nenhuma das anteriores antes, sem ser na última posição, né? Tá, então não é nenhuma das anteriores, NDA é nenhuma das alternativas. Tá, aí bem. A situação do equilíbrio A situação do equilíbrio do transporte equivale a igual valor de concentração entre compartimentos origem e destino. Não, porque se houver diferença de potencial elétrico e a partícula for carregada, a situação de equilíbrio acaba com diferenças de concentração. E a situação de equilíbrio tem mais de um lado do que de outro, porque a partícula é carregada e o potencial elétrico força a partícula para um lado. E obviamente existe diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos. A existência de uma barreira física entre os compartimentos origem e destino afeta a variação, não nada a ver. A existência de barreira física entre os dois compartimentos e a natureza da barreira física, ela afeta a cinética do processo. Então beleza, é a mesma. Próximo. A unidade usada para caracterizar a diferença de potencial elétrico entre dois compartimentos é o, escreva por extenso, em letra minúscula e no singular. Volt. A unidade usada para caracterizar a diferença de potencial elétrico entre dois compartimentos é o volt. A temperatura não influencia a variação da energia livre de Gibbs associada ao fenômeno de transporte, se for a mesma nos compartimentos origem e destino, que resultaria em ΔT igual a zero. Nada a ver, né? A gente não fala de ΔT. A gente fala de temperatura. Em todos esses cálculos de variação de energia, a gente sempre supõe que a temperatura é constante, e no caso do fenômeno aí, comum no sistema inteiro. Então a temperatura, a gente não vai falar de ΔT em cálculo de ΔG. Então, influencia sim. RT, LN. Nossa, nem sempre a situação de equilíbrio é igual. Pô, mas eu repeti. Nem sempre a situação de equilíbrio no transporte é a igualdade de concentrações em todos os compartimentos. Verdadeiro, pelo mesmo motivo que a outra pergunta, né? Tô mal, hein? Porque quando houver diferença de potencial elétrico e a partícula for carregada, a partícula positiva vai sempre para o potencial elétrico mais baixo. Né? E a partícula negativa vai sempre para o potencial elétrico mais alto. Próximo. O valor da variação de energia livre de Gibbs de um fenômeno de transporte traduz um aspecto da instabilidade do sistema. Com certeza, verdadeiro. Porque se a variação de energia livre de Gibbs do fenômeno de transporte for zero, significa que aquele processo está no equilíbrio. Quanto mais diferente de zero, mais instável é o sistema naquela situação. Então mais ele vai ter que se alterar para chegar até o equilíbrio. Então dá o grau de instabilidade do sistema. Próximo. Quanto mais rápida a movimentação de uma partícula, maior a diferença do potencial eletroquímico entre os dois compartimentos. Não tem nada a ver. Velocidade, movimentação é abordagem cinética. Quando a gente fala de potencial eletroquímico, a gente está falando da abordagem termodinâmica. Você pode ter um ΔG super negativo e as concentrações mudarem de um jeito lento. Não existe relação entre os valores termodinâmicos e os valores termodinâmicos de espontaneidade de uma reação e os valores cinéticos. Então quanto mais rápido é falso. Ok, próximo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou ser bloqueado. Tempo restante. Eu poderia ter mandado esse questionário só até o dia 22 de março. Então acho que eu tirei 0 e perdi o questionário. Ok. Questionário 1. Enfim, vamos para o questionário 2 agora. Ok, deixa eu só mexer aqui. Pronto. Suponha que você confirmou, então questionário 2. Suponha que você confirmou experimentalmente que uma certa partícula... Suponha que você confirmou experimentalmente que uma certa partícula se movimenta do compartimento intracelular para o meio extracelular. Então, esse tipo de afirmativa aqui significa o seguinte: você viu, você sabe, você tem esse dado experimental, que a partícula se movimenta de dentro para fora da célula. Então, você tem que partir dessa afirmativa que é correta. Qual a alternativa correta? Nenhuma das alternativas, saiu na letra A. Então, potencial elétrico do meio intracelular é maior, não dá para saber nada sobre potencial elétrico, porque a gente está falando de uma partícula geral. Né? Não sabe se é carregada, se não é, então... Tem como, a princípio, você afirmar alguma coisa sobre o potencial elétrico. Então, a partícula sempre sofre influência, quando ela se movimenta, do fator químico, todas as partículas, e do fator elétrico, se for uma partícula carregada, e se houver diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos. Então, a partícula está em maior concentração no compartimento intracelular. Também não dá para saber, porque pode ser uma partícula carregada positiva, e lá de fora da célula tem um potencial super negativo, eventualmente um tipo de célula tenha, e aí o fator elétrico se sobrepõe ao fator químico. Então, não dá para falar de concentração. O ΔG associado unicamente à movimentação da partícula pode ser negativo ou positivo. O ΔG associado unicamente à movimentação da partícula tem que ser negativo. Essa é uma questão complexa e interessante, gente. Então aqui, você confirmou experimentalmente uma certa partícula se movimenta do compartimento intracelular para o extracelular. Então a partícula sai. Agora, você sabe que a partícula sai, mas você não sabe experimentalmente, a informação dada na questão, não diz que esse é o único fenômeno que acontece. Então pode existir uma outra coisa que completa o fenômeno da movimentação da partícula. Então quando você fala, a partícula sai de dentro da célula, você pode estar falando de um fenômeno incompleto. A partícula sai de dentro da célula como parte de um processo que envolve outra coisa. Então o ΔG associado unicamente à movimentação da partícula pode ser negativo ou positivo. Ele não tem que obrigatoriamente ser negativo. Se ele for obrigatoriamente negativo, você estaria falando de um fenômeno de transporte passivo. Só que o enunciado diz que você observou que a partícula sai. Mas não diz que esse é o único processo. Não diz que a movimentação da partícula é o processo completo.
Então, a partícula sai, o ΔG pode ser negativo, se a gente estiver falando de um transporte passivo, mas o ΔG associado à movimentação da partícula pode ser positivo, sim. E quando você leva em conta o fenômeno completo, que pode ser a movimentação de uma outra partícula, pode ser uma reação química, aí sim o ΔG fica negativo. Então, essa questão aqui é uma questão interessante, o correto é a letra D, e ela toca na definição, que eu considero uma das definições mais importantes de toda a disciplina. Como é que você faz a distinção entre transporte passivo e transporte ativo. Transporte passivo é quando você calcula o ΔG associado à movimentação da partícula, de qualquer partícula envolvida no fenômeno, e todas têm ΔG negativo. O transporte ativo é quando você calcula o ΔG associado à movimentação de uma partícula, qualquer uma das partículas, porque tem fenômenos de transporte que envolvem várias partículas diferentes. Se você calcula o ΔG associado a qualquer uma das partículas, você encontra pelo menos uma que tem um ΔG positivo, e mesmo assim ela está mudando, é porque o processo é incompleto, e você está trabalhando com um fenômeno de transporte ativo. Certo? Então, para diferenciar transporte ativo e passivo, você precisa do ΔG associado à movimentação de cada uma das partículas. Se todas derem negativo, transporte passivo. Se pelo menos uma tiver um ΔG positivo, transporte ativo. Certo? Muito importante isso, gente. Se vocês tiverem dúvida com relação a esse aspecto, pergunta, porque é uma coisa muito importante. Começamos logo bem esse questionário 2, hein? Tá? Dependendo da situação metabólica, que varia com a interação entre o organismo e o ambiente, alguns fenômenos... Dependendo da situação metabólica, que varia com a interação entre o organismo, alguns fenômenos de transporte alternam o sinal do ΔG. Verdadeiro. Verdadeiro. A própria entrada ou saída de glucose do hepatócito é um exemplo. Né? Então, em alguns momentos, a glucose entra no hepatócito. Em outros momentos, em outra situação metabólica, a glucose sai do hepatócito. Quando você fala, aí você fala sempre assim, não, então vamos focar assim, a entrada da glucose no hepatócito, em alguns momentos tem ΔG negativo, ou seja, é espontânea, e em outros momentos tem um ΔG positivo, ou seja, a entrada não é espontânea, o que é espontâneo é a saída. Então essa é a forma de você interpretar esse enunciado. Então, dependendo sim da situação metabólica, alguns fenômenos de transporte alternam o sinal do ΔG. Todo ΔG, pessoal, ele depende das concentrações. Né? Isso é uma coisa que a gente... Próximo. A diferença do potencial elétrico é a função da diferença de concentração de partículas carregadas e neutras entre duas regiões. A diferença do potencial elétrico é função da diferença de concentração de partículas carregadas, não neutras. A diferença de concentração de partículas neutras influencia no potencial químico, né? Mas não no potencial elétrico. Se a razão, cargas positivas e cargas negativas, de um compartimento for igual à de outro compartimento, não haverá diferença de potencial elétrico. No entanto, mesmo assim, pode haver diferença de potencial químico, certíssimo. Então, o que faz o potencial elétrico de um compartimento ser diferente do potencial elétrico de outro compartimento é que em um compartimento você tem cargas positivas e negativas numa certa razão. E no outro compartimento você tem a razão de cargas positivas e negativas diferente. Então, é essa diferença de razões. Né? A gente pode pensar, em um compartimento as cargas positivas e negativas se anulam. No outro compartimento, as cargas positivas têm uma concentração maior que as cargas negativas. Então vai haver uma diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos. Então é sempre importante você levar em conta essa razão de cargas positivas e negativas. Agora, por exemplo, você tem 10 cargas positivas e 10 negativas no compartimento. No outro compartimento você tem 20 cargas positivas e 20 cargas negativas. Então elas se anulam, os dois compartimentos. Não existe diferença de potencial elétrico, porque a razão é a mesma. Certo? Mas em um compartimento você tem 20 partículas, no outro você tem 40 partículas. Né? Então você tem uma diferença no potencial químico. É possível que exista diferença de potencial químico, né? Porque isso tem a ver com concentração de partícula, e mesmo sem uma diferença no potencial elétrico. Né? Então essa é uma verdadeira. Ok. A permeabilidade seletiva da fronteira entre dois compartimentos pode dar origem a diferença de potencial elétrico, desde que a diferença de permeabilidade se dê entre espécies carregadas, verdade. Se a fronteira que separa os dois compartimentos deixar passar mais rápido uma partícula carregada, especificamente uma partícula, ela vai gerar justamente uma diferença de concentração nessa partícula carregada, consequentemente uma diferença na razão entre partículas de um sinal e do outro. Então pode dar origem sim a uma diferença de potencial elétrico. Né? Isso a gente discutiu em um daqueles vídeos sobre potencial elétrico. São questões, eu considero essas questões difíceis. Né? Vocês têm que relembrar lá aquele vídeo, né? e relembrar a situação que a gente supôs, né? de uma membrana permitindo passar mais carga positiva, eventualmente. Verdade. A direção permitida para a movimentação da partícula do compartimento 1 para o outro 2 é revelada pelo cálculo do ΔG, com certeza. Quando você calcula o ΔG, a movimentação de uma partícula, você supõe do compartimento 1 para o compartimento 2. Você precisa fazer essa suposição. Você fala assim, não, vou calcular a variação de energia livre da partícula se movimentando do compartimento 1 para o 2. Você supõe isso. Chega no sinal de ΔG. Se for positivo, você fala, opa, a movimentação não é do 1 para o 2, é do 2 para o 1. Se for negativo, você fala, então é do 1 para o 2 mesmo. Então é o cálculo do ΔG que te fala qual é a direção de movimentação da partícula. Tudo isso do ponto de vista teórico. Né? Tudo isso do ponto de vista teórico. Se você vai lá, calcula lá seu ΔG, né, da movimentação da partícula, e fala assim, o negativo é do 1 para o 2. Aí você vai experimentalmente ver que ela está indo do 2 para o 1, né? Você fala, opa, o meu cálculo teórico é incompleto. Então tem outra coisa envolvida. Porque pelo meu cálculo teórico seria proibido ela ir do 2 para 1. Mas se você experimentalmente vai lá e vê que ela está indo do 2 para 1, você tem que ir atrás de completar o teu conhecimento sobre o sistema. Né? Porque evidentemente a observação experimental se sobrepõe ou se afirma sobre qualquer especulação teórica. Né?
Eita, falei tanto que nem lembro mais o que eu falei aqui. A direção permitida... Tá, verdade. Próximo. Para que exista tendência à movimentação de matéria entre dois compartimentos, o termo químico e elétrico tem que ter o mesmo sinal negativo. Se forem opostos, necessariamente em equilíbrio, a movimentação das partículas é indeterminada. Errado, em vários aspectos, né? Não precisa ter o mesmo sinal. Então, a influência química pode ser oposta à influência elétrica, mas uma se sobrepõe à outra. Então, a amplitude de uma é maior do que a da outra e acaba que existe uma tendência, mesmo que as duas estejam se opondo, né? E a movimentação da partícula endergônica, né? Isso é um jeito muito esquisito de falar. Então, falso. Não precisa, a movimentação da partícula não precisa ser resultado de duas tendências que são confluentes. Assim, tanto a influência química como a elétrica, as duas colaboram para fazer a partícula se movimentar de um compartimento para o outro. Não. Abordar a influência química ou a causa química pode ser oposta à causa elétrica. E uma das duas se vence. Próximo. Transporte ativo ou passivo. Quem define é o ΔG associado à movimentação de cada tipo de partícula. Verdadeiríssimo. Isso aqui é uma coisa muito importante naquela nossa discussão. Verdadeiro. Próximo. O transporte ativo pode servir para criar diferenças de concentração, mas não de potência elétrica entre os meios intracelular. Falso. Pode servir para criar diferença de concentração, e se a partícula que esteja se movimentando tiver carga, ela vai criar diferença de potência elétrica. A carga da partícula influencia o ΔG associado ao fenômeno de transporte exclusivamente quando há diferença de potência elétrica entre os compartimentos de origem e destino. Verdadeiro. Se você tem um potencial elétrico imposto e zero constante, zero diferença de potência elétrica entre os dois compartimentos, o fato da partícula ser carregada ou não vai ter influência nenhuma, porque o delta psi é zero. Então todo aquele segundo termo, ZF, delta psi, vai para zero e você só tem influência química lá do primeiro termo. Beleza? Ok. Bom, vamos lá para o questionário 3. Então, associar aqui as colunas. Mols por segundo, centímetro quadrado. Mols por segundo, centímetro... fluxo. Ih, já está respondido tudo. Mols por centímetro cúbico, concentração. Eu acho que eu já tinha respondido esse questionário, mas beleza. Centímetro por segundo, coeficiente de permeabilidade. Mols por litro molar. Então aqui, essa questão aqui só tenta ressaltar a relação das unidades, né? Quando você fala de fluxo de matéria, você tem que falar de quantidade de matéria, que é o mols. Número de partículas, né? Quantidade de matéria. Por segundo, ele tem uma ideia de velocidade. Então, quantidade de coisa que passa por segundo, por unidade de tempo, né? Por área. Então, centímetro quadrado é o que define a área. Quanto maior a área, né? Mais espaço tem a matéria para passar. Então, o fluxo, para ele ser definido, ele tem que ser dado nessas unidades, pelo menos com esses parâmetros, né? Massa por tempo por área. A concentração que a gente usa no cálculo dos fluxos, então aquela questão, aquela história do qual é a unidade que você... essa questão, qual é a unidade que a gente precisa usar a concentração quando for calcular o J, né? O nosso fluxo, esse é um detalhe importante, é em mols por centímetro cúbico, é a nossa unidade de concentração. Coeficiente de permeabilidade, centímetro por segundo, para dar essa unidade final do fluxo. Então a unidade do coeficiente de permeabilidade tem essa finalidade, que é conservar a coerência da unidade final de fluxo. Então a unidade do coeficiente de permeabilidade é centímetro por segundo. E a unidade que a gente está acostumado, que é a unidade de concentração molar é mols por litro, só para lembrar que não é essa unidade que você tem que usar. Ótimo. Próximo. O conceito de fluxo em fenômeno de transporte tem a ver com a ideia de fluidez, não, liberação de energia na fonte de calor, nada a ver, transporte de passivo, nada a ver, velocidade, sim, a velocidade. Então a ideia de fluxo, agora nós estamos falando de abordagem cinética, deixamos a abordagem termodinâmica para lá, e agora a gente está falando da abordagem cinética. Abordagem cinética do fenômeno de transporte. Então fluxo traz a ideia de velocidade com a qual a partícula se movimenta entre os dois compartimentos. Próximo. Vamos aqui, questão 3. Para a mesma diferença de concentração entre compartimentos origem e destino, é possível obter valores diferentes de fluxo quando marque as duas alternativas erradas. Tá. Então eu já marquei pelo meu elétrico. Tudo bem. Se tratar de barreiras hidrofóbicas de composição diferente. Se tratar de substâncias diferentes. Se tratar de diferentes variações de energia livre de Gibbs. Se tratar de diferentes variações de entalpia. Se tratar de fenômenos ocorrendo em sistemas a diferentes temperaturas. Então, a situação é a mesma concentração entre compartimentos origem e destino. É possível obter valores diferentes de fluxo quando? Se você tiver barreira hidrofóbica de composição diferente, é possível que essas barreiras, uma barreira, ela seja mais permeável para uma partícula, né? Para a partícula em movimentação. Então o fluxo vai ser diferente, apesar da diferença de concentração entre os dois compartimentos, a origem e destino é a mesma, o fluxo vai ser diferente porque o coeficiente de permeabilidade é diferente. Então, a barreira hidrofóbica, ela define o valor do coeficiente de permeabilidade, ou influencia, é um dos componentes do valor do coeficiente de permeabilidade. Então, você troca a barreira hidrofóbica, que separa dois compartimentos, você vai trocar o coeficiente de permeabilidade. Do mesmo jeito, se você está trabalhando com duas substâncias diferentes, você está trabalhando com dois coeficientes de permeabilidade diferentes. Então, essas duas alternativas estão corretas. E aqui, se você está analisando a mesma situação, mas em temperaturas diferentes, sim, porque a temperatura influencia o coeficiente de difusão, que é um componente do coeficiente de permeabilidade, que a gente não falou, mas a temperatura, ela influencia o coeficiente de permeabilidade. Então, o coeficiente de permeabilidade é resultado da natureza da barreira hidrofóbica, da natureza da substância que está passando através dessa barreira hidrofóbica, e também do coeficiente de difusão, que é definido que é influenciado pela temperatura. Então, essa aqui também influencia.
Então as duas erradas só podem ser essa, né? Porque especificamente elas falam de variação de energia. Variação de energia livre de Gibbs e variação de entropia, que na verdade está totalmente errado. Mas a variação de energia livre de Gibbs não depende da natureza. Da natureza da... Calma aí. Se você fala da mesma substância, está analisando uma situação com duas, as mesmas diferenças de concentração no compartimento origem, você não pode falar de diferente variação de energia livre de Gibbs, vai ser tudo igual. Então essas variáveis termodinâmicas, elas dependem das concentrações e eventualmente da natureza da diferença de potencial elétrico. Se você está supondo enunciado que isso é igual, né, você não tem como conseguir valores diferentes de energia livre de Gibbs, nem de entropia eventualmente que exista, mas de qualquer maneira, essas duas alternativas aqui não tem influência sobre o fluxo. Então é assim, quando você estiver analisando a questão de fluxo, você separa essas ideias de funções termodinâmicas, entalpia, energia livre de Gibbs, e nada disso influencia o fluxo. Isso influencia se o processo é espontâneo ou não. A distância que o sistema se encontra do equilíbrio, mas não a velocidade com que o sistema vai se modificar. Ok? Próximo. O fluxo de glucose através da membrana do eritrócito, marque as alternativas corretas, estão marcadas aqui, dependente até certo ponto da diferença de concentração. Maior do que através de bicamadas lipídicas sintéticas. Calma aí. Mediada por proteínas, certo? Sempre do ambiente extracelular para o ambiente intracelular. No caso do eritrócito O fluxo de glucose é sempre do ambiente extracelular para o ambiente intracelular. Resultado de transporte passivo. Mas também está certo. Puxa, será que eu errei? Eu saí respondendo na louca aqui. Tudo bem. É resultado de transporte passivo. Então, o fluxo através da membrana do eritrócito é resultado de transporte passivo. Maior do que através de bicamadas lipídicas sintéticas. Mas também está certo. Porque a membrana do eritrócito tem o GLUT, o transportador de glucose. Então esse fluxo vai ser acelerado pela presença desse facilitador de fusão. Então também está certo. Dependente até certo valor da diferença de concentração. Dependente, o fluxo de glucose é dependente até certo valor. Tá certo, tá vendo? Tudo certo. Tudo certo, porque no caso da membrana do eritrócito você tem o facilitador de fusão. E esse facilitador de fusão, ele é saturado a partir de um certo valor de diferença de concentração ou de concentração de glucose fora, né? Então esses processos catalisados por enzimas, por proteínas integrais de membrana, eles apresentam o fenômeno da saturação como um fenômeno enzimático apresenta também. Então, beleza, é dependente da diferença de concentração ou da concentração de glucose fora do eritrócito até certo valor, depois ele satura. Então atinge uma velocidade máxima, um fluxo máximo. Verdade, tudo certo, esquisito, hein? Vamos lá, próximo. Então eu acho que eu saí marcando as coisas tudo errado aqui. Então qual o valor do fluxo? Concentração de frutose no compartimento origem, 59 milimolar. Concentração de frutose no compartimento destino, 17 milimolar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar as concentrações. 59 milimolar é igual a 59 vezes 10 a menos 3 molar. Só troquei o Mzinho por 10 a menos 3. Mzinho é a mesma coisa que vezes 10 a menos 3. Só que isso aqui é em molar. Para eu transformar em mols por centímetro cúbico, né, tem que lembrar que o centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 59 vezes 10 a menos 3 molar é igual a 59 vezes 10 a menos 6 mols por centímetro cúbico. Por quê? Porque molar é mol por litro, é mols por litro. Só que 1 litro, então em vez desse M grande aqui, eu poderia colocar mols por litro. Agora, litro é 1000 centímetros cúbicos. Então fica 59 vezes 10 a menos 3 mols dividido por 1000 centímetros cúbicos. 10 a menos 3 dividido por 1000, 10 a menos 6. Então a concentração é 59 vezes 10 a menos 6 mols por centímetro cúbico. Isso no compartimento origem. No compartimento destino é a mesma coisa, só a mesma ideia. Então no compartimento destino vai ser 17 vezes 10 a menos 6 mols por centímetro cúbico. Então essa é a diferença. Compartimento destino menos origem dá menos 42. Isso aqui vai ficar. Então vai ficar assim, fluxo é igual menos coeficiente de permeabilidade, só lembrando aqui, coeficiente de permeabilidade, que multiplica concentração destino menos concentração origem. Isso aqui vai ficar 17 destino, né? Destino 17 vezes 10 a menos 6, menos 59 vezes 10 a menos 6. Esse aqui dá menos 42. Menos 42 mols por centímetro cúbico. Com esse sinal negativo aqui desaparece. Então vai ficar J é igual aqui 42 vezes 10 a menos 6. Não vou botar a unidade não. Vezes, aqui tem um vezes, né? Ele já assumiu o sinal negativo, porque eu já cortei com esse sinal negativo aqui. E o coeficiente de permeabilidade, calma, vamos contar aqui. 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, 4, 10 menos 5, 10 menos 6, 10 menos 7, 10 menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. 2,8 vezes 10 a menos 12. Então aqui é 2,8 vezes 10 menos 12. Esse é o coeficiente de permeabilidade. Vamos contar de novo. Aqui, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2,8 vezes 10 a menos 12. Então isso aqui vai dar
J é igual. Vou colocar aqui 28 vezes 10 a menos 13. Então isso aqui, é um cálculo muito complexo. 13, vamos ver aqui. Já vou botar 10. Vou somar aqui, menos 18. 18. Separar. 10 a menos 18. 10 vezes 10 menos 12. Foi o gato, cara. Putz, grila. Tá. Pronto. Responder questionário com 2 gatos em cima da mesa é complexo. Vamos lá. Então, 10 a menos 18. Apaga esse negócio aqui. 10 a menos 18. Agora, 2,8 vezes 42. Deixa eu ver aqui quanto é que dá isso. 2,8 vezes 42. 117,6. Então, dá 117,6 vezes 10 a menos 18. Isso aqui é 1,176 vezes 10 a menos 16. Então, a resposta é J 1,176 vezes 10 a menos 16. Essa é a resposta. Mols por centímetro quadrado por segundo. Beleza? Então, você olha aqui, nenhuma das alternativas. É isso aí. Muito bom. Então, o mais difícil aqui é contar esses zerinhos, né, gente? Esse é o mais difícil. Este. Beleza. Vamos pro próximo. O coeficiente de permeabilidade é a função da composição da barreira hidrofóbica e da natureza molecular da substância verdadeiro. Isso está certo, quem botou falso aqui. O coeficiente de permeabilidade é a função da composição da barreira hidrofóbica, da natureza da barreira hidrofóbica e da natureza molecular da substância em movimentação. Verdadeiro. Próximo. Ao calcularmos o valor de fluxo, assumimos que o transporte é ativo para que a movimentação de matéria seja obrigatoriamente do compartimento origem para o compartimento destino. Muito bem. Assumimos que o transporte não. A gente assume que o transporte é da origem para o destino. Não tem nada a ver com transporte ativo ou passivo. É falso. Ao calcularmos o valor do fluxo. Gente. Não tem nada a ver. Estou tentando lembrar o que eu quis dizer com um enunciado estranho desse. Nada a ver. Próximo. O fluxo de partículas através de uma bicamada lipídica sintética de composição homogênea, que Fossati disse, é diretamente proporcional à diferença de concentração das partículas entre compartimentos ali, é verdade. Então o fluxo é diretamente proporcional àquela diferença de concentração entre parênteses. Compartimento destino e compartimento origem. Quanto maior for essa diferença de concentração, maior vai ser o fluxo. E isso através de uma bicamada lipídica, né? Porque a fórmula que rege a velocidade, o valor do fluxo através de uma bicamada lipídica, né, é como se não existisse nenhuma barreira, né? Porque não é um fenômeno saturável. Então é simplesmente aquela fórmula. Coeficiente de permeabilidade vezes diferença de concentração. A cinética hiperbólica do fluxo através de membrana reflete o caráter fluido da membrana da bicamada de Fauss. Cinética hiperbólica reflete a presença de uma proteína integral de membrana envolvida no fenômeno de transporte. Né? Então essa é a situação normal. Então, reflete a presença de um mecanismo saturável. E o mecanismo saturável, padrão, em membranas biológicas, são as proteínas integrais de membrana, que funcionam como enzimas catalisando o fenômeno de transporte. Sim. As proteínas envolvidas no transporte atuam como enzimas ancoradas em ambiente hidrofóbico. Verdadeiríssimo. Valeu. Gato de novo derrubando o livro. As proteínas envolvidas, exatamente. Então sempre lembrem, imaginem isso, quando fala de proteína envolvida no transporte, aquelas enzimas que estão presas lá no ambiente hidrofóbico da bicamada, da membrana biológica, elas são elas que estão acelerando o fenômeno de transporte. Vamos para o questionário 5 agora. Questionário 5, o 4 foi cancelado, né? Então, vamos lá. A cinética hiperbólica, A cinética hiperbólica do fluxo catalisado pela proteína GUT1 ressalta a semelhança entre fenômeno de transporte e reações químicas catalisadas por enzimas. Isso é verdade. O gráfico hiperbólico, né, mostra que realmente as proteínas envolvidas em fenômeno de transporte, as proteínas integrais de membrana, elas atuam como enzimas, só que catalisam reações físicas, transformações físicas, e não transformações químicas como as enzimas verdadeiras que trocam uma substância, transformam uma substância em outra. As proteínas integrais de membrana envolvidas em fenômeno de transporte mantêm a natureza da substância, mas trocam ela de lugar. Aceleram a troca de compartimento apenas. Próximo. As proteínas integrais de membrana envolvidas no transporte têm uma região exposta ao compartimento origem, uma região exposta ao compartimento destino, mas nem sempre tem regiões transmembrânicas. Impossível, isso está errado, né, gente? Se ela tem uma parte virada para um lado, um compartimento origem, de onde ela se associa à partícula, se ela tem uma parte que é exposta para o compartimento destino, que é para onde ela se dissocia da partícula, ela tem que ter uma região que atravessa a membrana. Essa é a região transmembrânica, é lógico, né? Não falso. Se você fosse... eu falei mal desse lápisinho agora, mas não consigo. Qualquer coisa, agora eu estou usando ele, né? Você faz aqui o nosso super esquema de bicamada.
Aqui. E aqui você desenha a proteína integral de membrana, né? E aqui continua a bicamada. Olha lá. E aqui vai. Então esse aqui é a parte extracelular. Extracelular, então esse aqui é o ambiente extracelular. Aqui é a parte intracelular. Então esse aqui é o ambiente intracelular. Essa região toda aqui, ó, da proteína, a gente chama de região transmembrânica. Que ela é a região onde ela está em contato mesmo com a membrana, né? É a região que prende a proteína na membrana, a região transmembrânica. É isso aí. Então se tem essa, se tem intra, óbvio que tem que ter uma região transmembrânica, né? Beleza. Próximo. Último, GLUT2 são enzimas de transporte de exose verdadeiro. Catalisam a mesma reação, são proteínas diferentes, então chama de isoenzima. É o jeito que você chama as enzimas que estão envolvidas em reações químicas de fato. Próximo. Os facilitadores de fusão catalisam o fenômeno de transporte, só tem variação de energia negativa pela quebra de ATP e ADP. Errado. Se é facilitador de fusão, então ele está catalisando um fenômeno de transporte passivo. Transporte passivo, você não precisa levar em conta nenhum outro fenômeno para que o ΔG da partícula que está sendo transportada já seja negativo. Então, o facilitador de fusão catalisa um fenômeno de transporte que tem a variação de energia livre negativa pela simples movimentação da partícula. A partícula em si tem uma variação de energia livre negativa. Então, é a difusão, isso que caracteriza a difusão. Difusão é o fenômeno, é o paradigma do transporte passivo. Então, toda vez que você fala de transporte passivo, pode pensar em difusão, né? Então, é falso. O ATP, ADP e PI, ATP vira ADP e PI, esse é o caso clássico do transporte ativo. Os facilitadores de difusão do tipo canal não apresentam oscilações estruturais associadas à passagem da partícula, como apresentam os facilitadores de difusão do tipo carregador. Isso está certo. Então, calma aí, isso aí é uma coisa importante. Então, os facilitadores de difusão do tipo canal, né, formadores de canal, eles não apresentam oscilações estruturais associadas à passagem da partícula, como as oscilações que estão presentes nos facilitadores de difusão do tipo carregador. Beleza? As oscilações do tipo carregador são enormes, né? E é por isso que o processo catalisado por facilitador de difusão do tipo carregador é mais lento que o processo catalisado por formadores de canal. Então, de fato, as oscilações do carregador são muito maiores que as oscilações presentes no facilitador de difusão do tipo canal. Mas que existe movimentação, existe, óbvio, porque toda proteína ela apresenta uma movimentação da sua estrutura associada ao processo catalisado, né? Nenhuma proteína funciona do jeito de congelada, que a gente não sabe os detalhes mínimos, né, dessa variação estrutural. Mas mesmo o facilitador de difusão do tipo canal apresenta uma oscilaçãozinha de uma dimensão muito maior que o carregador, mas apresenta. Então, como nesse caso aqui a gente está comparando a oscilação do carregador para o formador de canal, de fato, o formador de canal não apresenta essas oscilações tão grandes quanto o carregador. Então, verdadeiro. O GLUT1 é, escolha uma alternativa. Um tipo de proteína que acelera a mobilidade de através da membrana plasmática. Um tipo de proteína integrada de membrana cuja parte acessada liga com a unidade de glucose. Não. Um tipo de fenômeno de transporte a favor do gradiente de concentração. Um dos componentes da membrana de glutamato. Um dos componentes da membrana de lipídia sintética pode... Ah tá, não, beleza. O GLUT1 é uma proteína, ela não é um tipo de fenômeno de transporte. De fato, ela catalisa um fenômeno de transporte que já é a favor do gradiente de concentração. Mas ela não é um tipo de fenômeno de transporte. Ela é uma proteína, então um tipo de proteína que acelera a movimentação de glucose através da membrana plasmática. Verdade, é esse aqui. O resto não. Os componentes da membrana de transporte de glutamato, não. É GLUT de glucose. Glucose transporter. Glucose transporter. Então, não tem a ver com glutamato. Os componentes da membrana lipídica sintética, não. Se a membrana lipídica sintética é DPPC, DPPC. Pronto, não tem nada mais nada. Então, é a GLUT. Tipo de proteína que acelera a movimentação de glucose através da membrana plasmática. Beleza. Sobre o fenômeno de transporte através de membranas biológicas. Bom, referem-se a partículas hidrofóbicas, pois são as únicas solúveis em ambientes apolares com a camada lipídica. É errado. Você fala de fenômeno de transporte através de membrana biológica, você pode estar falando de movimentação de partícula hidrofóbica ou hidrofílica. A estratégia ou o caminho pelo qual as hidrofóbicas e as hidrofílicas atravessam a membrana biológica é diferente. Mas o fenômeno de transporte em si envolve as duas coisas, né? O oxigênio, a partícula hidrofóbica passa, você tem que pensar no óbvio, o lulante tem que pensar no transporte de oxigênio também. Então, podem ser abordados do ponto de vista termodinâmico, cálculo de variação de energia, ou do ponto de vista cinético, algo que for verdade. C. São muitas vezes processos regulados. Sim, com certeza. Ocorrem através da bicamada lipídica, se tratar de partículas hidrofóbicas. Sim. Então, quando a partícula é hidrofóbica, como o oxigênio, você não tem um transportador, você não tem uma proteína integral de membrana envolvida no transporte de oxigênio para dentro e para fora da célula. O oxigênio é uma partícula pequena hidrofóbica, ela passa livremente pela bicamada. Ok? Então, a partícula hidrofóbica, óbvio que existe um limite para a dimensão disso, mas como a gente fala de partículas hidrofóbicas pequenas, falou de partícula hidrofóbica, já pensa na movimentação livre. A célula não tem como impor nenhuma restrição à movimentação de partícula hidrofóbica, porque a partícula passa pela bicamada lipídica. Okay. Então são fenômenos catalisados por proteínas integrais de membrana, quando se trata de movimentação de partículas polares ou carregadas. Exatamente. Aí quando você fala de movimentação de partícula polar ou carregada, aí realmente tem que ter uma proteína integral de membrana. Senão a velocidade de fluxo é tão pequena que você pode desconsiderar. Ótimo.
O KM reflete a afinidade da enzima pelo substrato, o tempo necessário pela mudança conformacional, a concentração de proteína integral de membrana em microgramas de proteína por grama de célula, transporte do íon potássio. É até de brincadeira comigo, né? Uma brincadeirinha dessa, querendo me confundir esse cada potássio, com que sou esperto. Para com isso. A massa molecular da proteína envolvendo transporte, nada a ver, é a afinidade da enzima pelo substrato. KM é a constante de Michaelis, né, gente? Ela reflete a afinidade, essa é a primeira interpretação empírica mais frequente, mais geral, ela reflete a afinidade da enzima pelo seu substrato. Quanto menor o KM, maior a afinidade. Quanto maior o KM, menor a afinidade, né? Qual o glúten que transporta a glucose com maior afinidade? Então, qual a maior afinidade? Qual o glúten que tem a maior afinidade? GLUT 2, 20, GLUT 1, 3, GLUT 4, 6, impossível responder, vai depender do valor da energia líquica associada? Não, depende não do valor. GLUT 3, 1,3. Então, o que tem o menor KM é o que transporta com maior afinidade. GLUT 3. Saturação. Movimentação de partícula, valor máximo de fluxo. É isso aqui. Valor saturou é quando atinge o valor máximo do fluxo. Então, o valor máximo de velocidade. Quando chegou nesse valor máximo, você fala assim, a enzima está saturada, o transportador está saturado. É como um trabalhador que não tem tempo de folga nenhum, tem sempre coisa para fazer, tem tanta coisa e não tem como parar. Vou dar esse exemplo do 1º de maio, mas tudo bem. GLUT 1, movimentação, valor proteína integral de membrana de eletrócito, GLUT 1. Hipérbole, gráfico de fluxo por concentração, então dá uma hipérbole. O gráfico tudo isso aí. Então, a hipérbole é quando você trabalha relacionando fluxo por concentração do compartimento de origem e você está trabalhando com uma barreira que tem proteína envolvida nesse processo, então o gráfico acaba sendo hipérbole. Baixos valores de fluxo, movimentação de partículas polares através de bicamada lipídica. Toda vez que você estiver estudando a passagem de partícula polar através de bicamada lipídica, os valores de movimentação, os valores de fluxo vão ser baixos, né? Porque você já sabe. Ok. Vamos pro próximo. Bom, vamos pro questionário 6 agora. O tipo de grupamento polar dos lipídios de membrana é fundamental para a formação da estrutura da bicamada, mas não tem influência na temperatura de transição. O tipo de grupamento polar dos lipídios de membrana é fundamental para a formação da estrutura da bicamada, mas não tem influência na temperatura de transição. Ou formalmente tem, né? Formalmente tem, isso aqui é falso. Então, você mudando o grupamento polar dos lipídios de membrana, você altera sim a temperatura de transição. E eu acho que inclusive pedi para que algum de vocês buscasse essa influência, né? Tá valendo ainda. Quem achar e me mandar, acho que até disse que oferecer alguns pontinhos, né? Apesar de a gente não ter abordado esse aspecto, né? Porque a gente focou a temperatura de transição como função de duas características das cadeias de ácido graxo, ou seja, da parte hidrofóbica dos lipídios. Mas tem influência sim a cabeça polar. Tá valendo. Quem quiser me mostrar qual é essa influência, manda lá. Próximo. O flip-flop proteico é um evento raro, mas indispensável ao transporte catalisado. Falso. O flip-flop proteico nunca foi observado. Próximo. O flip-flop lipídico até pode. O flip-flop proteico nunca foi detectado. Verdadeiro. É isso mesmo. Próximo. Aumentar o grau de insaturação e diminuir a extensão das cadeias de derivados dos derivados de açúcar é uma resposta celular à diminuição da temperatura. Olha, isso aqui é uma questão interessante, né? Se você cresce, e é um fenômeno que ocorre em tudo que é ser vivo, se você impõe a esse organismo temperaturas menores, se você coloca um ambiente, esse organismo num ambiente de temperaturas mais baixas, ele se vê na obrigação de responder a essa diminuição de temperatura de diversas maneiras. Mas uma delas é tentar evitar que o grau de fluidez da membrana das suas células diminua, porque quando você diminui a temperatura do ambiente, a tendência é diminuir a temperatura da célula e diminuir a fluidez da membrana. Até o ponto da membrana se solidificar, você passar do estado fluido para o estado sólido ou cristalino. Essa transição de solidificação da membrana ela tem que ser evitada de todas as maneiras, para que o organismo continue um organismo atuante, né? Um organismo com metabolismo, né? Então, como é que os organismos respondem a uma diminuição da temperatura do ambiente? Eles diminuem a extensão das cadeias de ácido graxo e aumentam o grau de insaturação, porque isso faz com que a interação desse ambiente hidrofóbico da membrana biológica, ela diminua. Você diminuiu a extensão das cadeias, diminuiu o número de carbonos, diminuiu os pontos de interação. Você colocou dupla ligação, tudo na forma cis. Essas ligações na forma cis, de uma maneira sutil, mas efetiva, elas afastam as cadeias de ácido graxo. Então, aumentar o grau de saturação e diminuir a extensão das cadeias de ácido graxo, de fato é uma resposta que tudo que o organismo tem quando você compõe uma diminuição da temperatura. E qual o objetivo? Manter o grau de fluidez. Certo? Então, verdadeiro. Assim. No experimento para detecção de flip-flop lipídico, o uso de redutores hidrofóbicos deturparia o valor observado para mais. Verdade. Porque se o redutor, ou seja, a substância que destrói o sinal, se ela for hidrofóbica, ela vai poder passar pela bicamada lipídica do lipossomo de uma maneira eficiente. E aí ela vai ser capaz de destruir tanto o
o SLPC da face externa como da face interna, isso não pode acontecer. Porque essa destruição do SLPC ela tem que estar associada ao flip-flop, ou seja, só quando o SLPC passa da face interna para a face externa do lipossomo é que ele fica vulnerável ao agente redutor, ao agente que destrói o sinal. Destrói o sinal, lembra sempre disso, gente. No caso que a gente usou o ácido ascórbico, o exemplo que a gente usou, ele destrói o sinal. Ele não destrói o lipossomo, ele não altera a estrutura do lipossomo, nada. Ele vai lá e dá uma lixadinha no SLPC e faz com que ele desapareça para o aparelho. Ou seja, é uma diminuição da concentração. Então isso mostra que houve flip-flop. Então é obrigatório que o agente que você usa para destruir o sinal, ele não seja capaz de atravessar a bicamada lipídica, ou seja, ele seja hidrofílico, né? Então, se você usar um hidrofóbico, vai deturpar com certeza o sinal. Verdadeiro. Nossa. A formação de bicamadas lipídicas é uma transformação espontânea para fosfolipídios em ambiente aquoso, mas não a formação de lipossoma, falso. A formação de lipossoma quando eu falo de bicamada lipídica, eu estou falando de uma estrutura esférica, sempre fechada, né? A bicamada lipídica é uma estrutura que não tem laterais. Ela tem a parte de dentro, a parte de fora. A parte de dentro, o ambiente intralipossômico, aquoso. O ambiente extralipossômico, aquoso. O resto é uma esfera fechadinha, certo? Então pensem sempre, quando fala de lipossomo, de bicamada lipídica, pega uma bolinha dessa de frescobol, aquilo lá é o lipossomo. Se você cortar a bolinha de frescobol no meio, você vai ver a parede da bolinha de frescobol é a bicamada lipídica. Então a estrutura do lipossomo, bicamada lipídica, sempre pensa nessa esfera. Nossa. Os diferentes tipos de lipídios apresentam-se a temperatura ambiente no estado líquido ou sólido, pois, escolha uma. Dependendo do tipo de lipídio, as temperaturas de ebulição são diferentes. Qual é a temperatura de ebulição? Quando a gente fala de líquido e sólido, a gente fala de temperatura de fusão, né, que é o que... As características estruturais de várias partes das moléculas, como o número de carbono e grau de saturação, influenciam a temperatura de fusão. Verdade, essa aqui já. Vamos ver o que elas estão erradas. O estado de agregação de cada lipídio depende do uso metabólico de cada molécula a seguir. Não. Tudo bem. A estrutura de um lipídio muda a sua temperatura de transição, a estrutura do lipídio vai definir um caminho metabólico específico. Mas não existe uma relação entre a temperatura de transição e o que vai acontecer metabolicamente com essa molécula. As temperaturas de condensação dependem da estrutura da cadeia. Quando fala de temperatura de condensação, está passando do estado gasoso para o estado líquido, né? Não é esse o caso. Está falando da transição líquido, sólido, fluido, cristalino. É a temperatura de fusão. Se você quiser usar um sinônimo para a temperatura de transição, seja temperatura de fusão ou liquefação. Ou solidificação, se você está pensando do aumento, da diminuição, né? Então é a transição entre estado sólido e líquido sempre. Há lipídios em vários tipos de tecidos, cada um com a taxa metabólica específica. Bem, isso é verdade, mas não tem nada a ver com temperatura de transição. Próximo. Estado fluido da bicamada lipídica pode ser descrito como barreiras hidrofóbicas de baixa viscosidade. Estado fluido da bicamada lipídica, barreira baixa viscosidade, né? Mais fluido, a viscosidade é menor, né? Mais fluido, então aqueles líquidos densos assim, né? Que eles têm alta viscosidade. Você vai passando para estados mais fluidos, a viscosidade vai caindo. Agregados proteico-lipídicos no estado cristalino. Não, isso está errado. No estado fluido da bicamada lipídica. O estado cristalino é uma coisa sólida, né? Sólido cristalino, não. Estrutura com liberdade de movimentação bidimensional, sim. A bicamada lipídica, os lipídios podem se movimentar livremente na mesma face de uma bicamada. E muitas proteínas também têm essa liberdade de movimentação lateral. Então ela pode se movimentar em duas dimensões. Não pode fazer isso. A proteína, né? O lipídio também pode se movimentar livremente assim, para tudo que é lado. Mas para fazer isso, o flip-flopzinho, que seria a outra dimensão, é restrito. Então é uma estrutura com liberdade de movimentação bidimensional, certo? Estruturas desordenadas com orientação momentânea e incidental, não. São organizadas sim. A orientação muda, mas não é incidental, ela segue uma regra termodinâmica. Forma de armazenamento do lipídio no adipócito, nada a ver. Depois vocês dêem uma olhadinha como é que é. De que lipídio você fala quando você fala de adipócito? Não é lipídio de membrana. E vê lá como é que são armazenados os lipídios no adipócito. Monocamada de ácido graxo. Viajou. Estruturas com liberdade para difusão tridimensional. Não, a difusão é difusão bidimensional. Então só duas. Estranho, mas eu acho que é isso. Próximo. Alternativa correta. Quanto mais fluida a bicamada, mais... Quanto mais fluida a bicamada, faltou um izinho aqui, irritante, mais funcional e, portanto, mais resistente ao fluxo de partículas polares ou carregadas. Quanto mais fluida, mais resistente. Quanto mais fluida a bicamada... Não, aqui está furado. Flip-flop proteico é importante, tá furado. Flip-flop proteico, nada a ver. Difusão transversal é mais provável no estado sólido que na de jeito nenhum. A difusão transversal, que é o flip-flop lipídico, é o único possível. Se a taxa já é pequena no estado fluido, o flip-flop no lipídico, no estado sólido, zero. A liberdade de rotação em todas as ligações é sinônimo de grau máximo de saturação. Difusão lateral é sinônimo de flip-flop, está errado. Opa, isso aqui. Liberdade de rotação em todas as ligações é sinônimo de grau máximo de saturação. Lembra? Dupla ligação é uma ligação que não pode girar. Grau máximo de saturação significa ausência de dupla, ou seja, todas as ligações podem girar. Então, liberdade de rotação de todas as ligações. Beleza, grau máximo de saturação. Chatinha essa pergunta, hein? Próximo. Elevação da capacidade calorífica. Temperatura de transição. Então, a temperatura, quando você percebe que a capacidade calorífica está subindo, é sinal de que você está chegando à temperatura de transição. Está havendo uma mudança no estado de agregação. Extensão da cadeia de ácido graxo, maior interação da fase hidrofóbica, da bicamada lipídica. Eu botaria essa aqui, vamos ver. Grau de insaturação.
diretamente proporcional à mobilidade da fase hidrofóbica. Quanto maior a insaturação, ou seja, maior o número de duplas, mais móvel é a fase hidrofóbica da bicamada. Estado fluido. A funcionalidade da membrana biológica. Então, lembra, a membrana biológica, para ser funcional, ela tem que estar no estado fluido, ou seja, acima da temperatura de transição. Tá bom? Joia.